Pessoal, beleza? A nossa lista de hoje, nosso material de hoje, lista 3, que eu denominei aqui lista 3. Essa lista é capítulo 6, 7 e 8 do livro didático, mas de livro para livro muda, né? Mas geralmente está nesse capítulo. Ela é um conteúdo sobre gases, primeira lei da termodinâmica e segunda lei da termodinâmica, com algumas aplicações. Como eu preparei umas questões bem elaboradas, assim, bem escolhidas a dedo de alguns materiais, eu vou me dedicar hoje só a essa primeira parte aqui. Nas próximas cenas do capítulo aí vai uma segunda lei da termodinâmica. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui analisando um pouco as transformações gasosas. E a primeira delas que a gente precisa estudar é a transformação adiabática. Nesse caso aqui, compressão adiabática. Vamos ler a bagaça toda aqui, né? Uma amostra de gás ideal monatômico encontra-se em estado inicial 1. Ó, se a gente vir aqui na figura, tá vendo aqui que tem o número 1 aqui, tem o número 1 aqui, ou seja, tem o ponto 1 aqui, inicialmente o sistema está nesse ponto 1. É isso que ele está dizendo. O gás sofre sucessivas transformações sucessivas, até completar um ciclo, ou seja, ele faz todo esse ciclo, que não necessariamente é circular, né? É um caminho. O conceito de ciclo aqui não é de círculo, é um ciclo, é um caminho, passando do estado 1 para o estado 2 através de uma compressão adiabática, ou seja, diminui o volume, né? Então vamos com calma. De 1 para 2, o processo é adiabático. O que significa dizer adiabático? Que não tem troca de calor. É isso que está dizendo. Mas ele não disse nada a respeito de pressão e temperatura. Ele disse o seguinte, que o volume diminui, porque é uma transformação adiabática. Bom, se o volume diminui sem perder calor, é porque a pressão aumenta. Se você aumenta a pressão no gás, por exemplo, quando a gente está enchendo a bola com a bomba de ar, a bomba aquece, ou seja, a temperatura aumenta. Então é esse cenário que a gente tem. Depois passa do estado 2 para o 3, então daqui para cá, né? Eu estou analisando na letra A aqui, mas não significa dizer que é a letra A. Através de uma transformação isocórica. O que é isocórica? Ele passa de 2 para 3 com volume constante. Finalmente retorna à posição 1, sofrendo uma expansão isotérmica. Então ele vai de 3 para 1, aumentando o volume, porque é uma expansão, e mantendo a temperatura constante. Se você olha para essa 1, até parece que é a 1, né? Porque de 2 para 3, de 2 para 3 foi uma transformação a volume constante, e de 3 para 1 também foi uma expansão a temperatura, aqui no eixo das temperaturas, uma temperatura constante, fixa. Essa parte aqui é que pega, porque a transformação adiabática, não confunda adiabática com isotérmica, elas têm a mesma cara, sendo adiabática ou sendo isotérmica. Olha só, por que não pode ser AB? Porque AB, a temperatura estava aqui e veio até para aqui, tá? Essa não é porque não tem temperatura constante. E aqui está dizendo que de 1 para 3 tem temperatura constante. A C tem a cara de uma isotérmica. Lembrando que a transformação aqui não é isotérmica. Não é. Mas eu estou dizendo que a transformação adiabática, depois a gente pode estudar um pouquinho mais, a curva dela é muito parecida com a curva da isotérmica. Tem essa cara, tem essa cara.
Daqui para cá tem uma transformação a volume constante? Ok. Tem uma transformação a temperatura constante? Ok. Vamos confirmar lá se de 2 para 3 é volume constante. Ó, 2 para 3 é volume constante. Então nós chegamos num ponto que essa atende, né? Essa atende, a letra C atende. Vamos para as outras letras. Por que não seria a D? A transformação de 2 para 3 aqui, ó, está uma transformação a temperatura constante e volume variado. 2 para 3 é volume variado? Não, é volume constante. Então não é essa. Essa aqui elimina essa alternativa. Letras E, mesma coisa. Ou seja, você poderia ficar em dúvida com essa aqui ou com essa daqui, porque o que muda é só esse padrão, ó. Por que é a B e não é a C? Por que é a C e não é a A? Na transformação adiabática, você tem uma coisa assim, ó, que PV elevado a gama é igual a uma constante. Onde esse gama é o coeficiente adiabático, que é CP sobre CV. Isso não está no seu material didático. Provavelmente não. Isso aqui está mais no livro dos primeiros semestres do superior, que a gente encontra isso. O que é o CP? É o coeficiente molar a pressão constante e o coeficiente molar a volume constante. Esse cara é um coeficiente, que a gente chama o gama, que a gente chama de coeficiente adiabático, que está aqui é o expoente do V. Se o V está diminuindo, o cara está dizendo que é uma compressão, essa função exponencial, a função exponencial não cai como se fosse uma reta. Ela cai fazendo esse aí, esse é o nome dessa curva, hipérbole, sei lá. Ela cai fazendo essa curvinha, né? As funções exponenciais não caem. Não é linear. Se fosse linear, seria uma reta. Difícil fazer uma reta aqui com um pincelzinho, né? Certo? Então, essa aqui que é a cara de uma função exponencial quando ela está decaindo, né? Por isso que aí você precisaria ter o conhecimento desse coeficiente, que é o coeficiente adiabático. Geralmente você está acostumado com isso aqui, né? Ó, PV e Povotó. Não é isso que você está acostumado? É, porque aqui você não está falando de transformações adiabáticas. Quando você está falando de transformações adiabáticas, é PV elevado a gama é igual a P0 V0 elevado a gama de novo, porque ele é uma constante. Beleza? Isso aqui dá uma boa aula, ó. Dá uma boa aula, se você quiser estudar aí sobre coeficiente adiabático. Vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte, ó, considere as 3 alternativas abaixo em relação a um gás ideal. Gás ideal, ok. Em uma compressão adiabática, ou seja, diminuindo o volume, a temperatura do final do gás não pode ser maior do que a inicial. Bom, quando você está enchendo a bomba, a temperatura não aumenta? Aumenta. Então, o que você está dizendo aqui é mentira. Pode sim, pode ser sim. Então, joga fora o número 1. 2. Em um processo isocórico, ou seja, volume constante, nenhum trabalho é realizado pelo gás. Olha só. Como é que a gente analisa trabalho num gás? Trabalho num gás é P, pressão, delta, V. Onde esse P é o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás, né? O P é a pressão e o ΔV é a variação de volume. Então ele fala aqui, em um processo isovolumétrico, nenhum trabalho é realizado no gás. Se é isovolumétrico, é volume constante. Então o ΔV, que é V final menos V inicial, se esse cara é igual a esse cara, vamos supor, esse aqui é 3 e esse também dá 3, quanto que é 3 menos 3? 0. Então fica, trabalho é igual a PV0. Quanto que dá o trabalho? 0. Então, em um processo isovolumétrico, nenhum trabalho é realizado pelo gás? Verdade, porque o trabalho é quanto? 0. Então, número 2, ok. Número 3. Em um processo isobárico, o trabalho realizado pelo gás, isobárico, pressão constante.
é proporcional ao quadrado da variação do volume? Ó, pressão constante. Deixa eu mudar de cor agora só para você saber que eu estou analisando 3. No processo isobárico, P constante, essa continha é sempre para P constante, inclusive. O trabalho realizado pelo gás é proporcional ao quadrado da variação do volume? Tem um quadradinho aqui, ó? Não tem. Não tem nada de quadrado aqui. É diretamente proporcional e pronto. Ou seja, isso aqui também está errado. Qual que a gente sobra aí? A gente sobra com a opção item 2. É verdadeira. Certo? É Miguel. Número 5. Número 5 diz o seguinte, ó, um gás ideal com temperatura T e volume V, a pressão de 100 kPa e a pressão reduzindo-se a pressão de 20. Ó, você tem uma redução de pressão. Então você tem uma P1 e caiu para uma P2. Mantendo-se a temperatura constante. Ó, então a T2 é igual a T1. E o volume do gás passará a ser, ou seja, quanto que vale o V2? Então você tem P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. A boa e velha PVT por Votó. Você substitui, corta o que der para cortar, né? Como o T, por exemplo, é igual, então você pode chamar simplesmente de T. Se T tem o T dos dois lados, o que eu posso fazer com o T? Corta. O P é a mesma coisa. Lembrando que não tem problema ser quilopascal, porque vai estar quilo dos dois lados, né? Aí você substitui aí, brinca na formulinha e acha quanto que vai ser o V2. Questãozinha molezinha. Considerando um gás com volume inicial 0,3 metro cúbico e temperatura inicial 0, pressão P1, podemos afirmar que a P2 já está aqui, ó, relacionada com a P1, e a T2 já está aqui relacionada com a T1, então onde estiver escrito T2 você escreve 10T1. O volume do gás em metros cúbicos será, ou seja, mesma história, mesmo esquema da alternativa anterior, do questão anterior. P1, P2, V2. Isso aqui é para você trabalhar um pouco em PVT por Votó, né? Isso aqui implica que P1, V1, quanto que vale o V1? V1 vale 0,5. V1 vale 0,5. Professor, mas está em metros cúbicos, não tem problema. Sua resposta vai sair em metros cúbicos. P1, V1 sobre T1. T1 é 0, mas eu não vou escrever 0 aqui, porque senão vai ficar, sei lá o que, dividido por 0. Aí vai ficar estranho, né? Ou você passa para Kelvin ou deixa T1 mesmo. Isso aqui vai ficar igual a P2. Quanto que é P2? 0,5 P1 vezes... Quanto que é V2? Não sei, eu estou atrás do V2. Sobre T2. Quanto que é T2? 10 T1. Então, ó, T1 corta com T1, sobrou só o 10. P1 corta com P1, sobrou só o 0,5. Aí eu tenho 0,5 de cá, 0,5 de cá, corta também. Esse 10 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Multiplicando 1, né? Porque lá não tem nada, lá só tem número 1. Aqui não sobrou nada. Isso aqui é igual a V2. Ó, acabei até de fazer a questão. Essa aqui é a mesma lógica da anterior. É para você exercitar um pouco o PVT por Votó. Bom, a 5 ela é um pouco mais elaborada, né? Vamos lá na 5. A 5 diz o seguinte, ó. Existem inúmeros tipos de extintores incêndio que podem ser utilizados de acordo com a classe do fogo a se extinguir. No caso do incêndio envolvendo líquidos inflamáveis, classe B, os extintores à base de pó químico ou de dióxido de carbono são recomendados, enquanto que o extintor de água deve ser evitado, pois podem espalhar o fogo. Alguém já cometeu a burrice de jogar... Sabe quando uma panela de gordura pega fogo e a pessoa vai e joga água lá dentro? Fica muito pior? É isso que ele está dizendo, né? Considera um extintor de CO2 cilíndrico de volume 1.800 cm3, que contém uma massa de CO2 de 6 kg. Ponto. Tratando o CO2 como um gás ideal,
calcule a pressão no interior do extintor a uma temperatura de 300 Kelvin. Olha só, geralmente aqui em gases e termodinâmica a gente prefere Kelvin, para não dar aquele problema do zero lá, inclusive. Então, ótimo que já está em Kelvin. Para calcular a pressão, eu só tenho duas maneiras. Ou é PV por Votó, ou é PV é igual a nRT. Pergunta, você tem o P? Não, é o que ele está pedindo. Você tem o V? Tem, ok, mas ele está em centímetros. Você tem que passar para metros cúbicos. Né? Tem que andar 6 casinhas para a esquerda. Você tem o número de mols? Tem, porque número de mols, deixa eu escrever aqui em cima, é massa total dividido por massa molar. A massa total é 6 kg, então 6.000 gramas, dividido pela massa molar, que é 44 gramas. Então você tem o N, é só substituir isso aqui. O R você tem? Tem, graças a Deus. O T você tem? Tem, pronto. Substitui, acha o P. Então, PV é igual a nRT. Letra B diz o seguinte: suponha que um extintor CO2 completamente carregado, isolado, inicialmente em repouso, lance um jato de CO2 de 50 gramas a 20 metros por segundo. Estime a massa total do extintor ou seja, está falando para você assim, ó, pega uma massa aí, qualquer 10, 15 quilos, quantos quilos você acha que pesa um negócio daquele? Ou seja, faz uma estimativa. E calcule sua velocidade de repouso provocada pelo lançamento. Ou seja, quando você já viu no filme quando o bombeiro liga a água da mangueira, a pressão é tão grande que joga o bombeiro para trás? A ideia aqui é mais ou menos a mesma, né? Quando você manda o gás para frente, o extintor tem um recuo. Ele quer saber quanto que é essa velocidade de recuo. Despreze a variação da massa total do cilindro decorrente do lançamento. Bom, gente, olha só. Aqui entra um conteúdo que nós temos que resgatar lá da mecânica, que é o conteúdo de quantidade de movimento. A quantidade de movimento, que eu vou usar essa letrinha diferente aqui para você não confundir com o P de pressão, ela é constante. É uma grandeza na natureza que se conserva. Então, antes de um dado evento, a quantidade de movimento for X, depois desse evento, a quantidade de movimento também vai ser X. Ou seja, ela é uma grandeza que se conserva, igual a energia se conserva. Então, quantidade de movimento se conserva. Aí eu te pergunto, antes de o jato sair, ou seja, o cilindro está lá paradinho, bonitinho, quanto que vale a quantidade de movimento? 0, né? Eu vou usar aqui, ó, esse espaço do número 6. 0, porque ninguém está andando, ninguém está com velocidade, está todo mundo paradinho. Então a quantidade de movimento é 0. Se ela se conserva, a quantidade de movimento depois, ou seja, depois que o jato for lançado, também vai ter que ser quanto? 0. E quem contribui para a quantidade de movimento depois que o jato é lançado? Ó, você tem o extintor, tá aqui meu extintor, pensa no extintor bonito. As partículas foram lançadas aqui, né? Elas estão vindo com uma certa velocidade Vzinha, eu vou chamar de V do gás. Esse cara sofre uma velocidade de recuo, que eu vou chamar V do extintor. Certo? Essa partícula tem uma certa massazinha, essa massa, ele falou lá, 50 gramas. E esse cara também tem uma massa do extintor que ele mandou a gente estimar. Então, esses dois elementos, ó, o extintor e o gás, eu tenho que olhar para os dois. Né? Depois que o gás foi lançado, eu colocar um eixo X aqui, ó, eu tenho o gás indo no eixo X e o extintor indo no sentido contrário do eixo X. Beleza? A soma desses caras, a soma vetorial, vamos dizer assim, esse menos esse, tem que dar 0. Né? Porque você tem esse cara indo na direção contrária do eixo X. Ou seja, a quantidade de movimento do extintor mais a quantidade do movimento
do gás. Isso daqui, depois que o gás foi lançado, tem que dar quanto? 0. Porque isso daqui tudo é o que eu estou chamando de P depois. P depois que o gás foi lançado. Depois que o gás foi lançado, tem que dar 0. Porque antes não era 0. Quando estava paradinho lá, a quantidade de movimento não era 0. Então depois também tem que ser 0. Como é que a gente calcula a quantidade de movimento? É massa vezes velocidade. Então eu faço isso daqui para o extintor. Mais massa vezes velocidade do gás. Isso daqui tem que dar 0. Professor, como é que uma soma vai dar 0? Vai, ó, porque a velocidade do extintor é no sentido contrário do eixo X. Então ela é uma velocidade negativa. Deixa eu usar mais o espaço aqui para baixo. Você sabe que eu estou tratando do número 5 lá em cima, né? Se ela é no sentido contrário, então eu tenho massa do extintor que multiplica menos a velocidade do extintor, mais massa do gás, velocidade do gás. Isso aqui tem que dar 0. Se eu jogo esse cara aqui lá para o outro lado, ó, ele vai negativo, não vai? Aí o negativo lá do outro lado vai cancelar com esse negativo. Eu vou ficar assim, massa do extintor é igual massa do gás, velocidade do gás, dividido... Opa, peraí, deixa eu fazer o contrário. Vou fazer o contrário. Em vez de passar a massa do extintor dividindo, eu vou deixar aqui a velocidade do extintor, que é isso que ele está pedindo, e vou passar a massa do extintor dividindo. Quanto que era a massa do gás que ele falou lá? Vamos voltar lá. Ó, massa do gás era 50 gramas. Velocidade do gás, 0,20 metros por segundo. 50 gramas. Ou seja, deixa eu trabalhar com isso em quilo. 50 gramas vai dar 1, 2, 3, vai dar 0,5 kg. Velocidade 20 metros por segundo. E aí? Vou chutar que o extintor tem uma massa também de 20 kg. Porque só 6 era gás, ele é de ferro. Então chutar 20 é um bom chute. Além de ser um bom chute, você corta esse 20 com esse 20, esse quilo com esse quilo. E aí eu tenho que a velocidade de recuo, ou seja, a velocidade do extintor, vai ser 0,05 metros por segundo. Vamos ver se esse número faz sentido? Ó, a velocidade das partículas, 0,2 metros por segundo. A velocidade do extintor, 0,05 metros por segundo. Ou seja, muito menor, porque o extintor é muito mais pesado. Então, se eu empurrar essa mesa aqui, ó, a mesa que está fixa no chão, ela vai para lá com a velocidade muito menor do que eu vou para trás, que tem rodinha na cadeira, né? Então, beleza, faz sentido. Do número 6 para frente, eu já entro um pouco de primeira lei da termodinâmica. Então, eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Agora você diverte aí um pouco com o número 1 até o 5. Beleza?